Olá pessoal, sou Rodrigo Munhoz, sou oncologista clínico do Hospital Sírio-Libanês e também do Instituto do Câncer do Estado de São Paulo, participando aqui da cobertura da ESMO em 2018, direto de Munique, com Oncologia Brasil. Eu vou falar um pouquinho da visão geral do que aconteceu de novo referente ao campo do melanoma aqui durante a ESMO de 2018. Esse foi um ano, diferentemente de 2017, sem muitas novidades, algumas atualizações para a doença metastática. E talvez o principal estudo que tenha sido apresentado, nem na sessão oral, mas na forma de poster discussion, foi o Checkmate 511. Esse foi um estudo randomizado que comparou duas doses diferentes da combinação de ipilimumab e nivolumab. Ele não foi um estudo de não inferioridade, então algum cuidado tem de ser exercido quando a gente avalia os resultados desse estudo, mas em essência ele comparou a dose de ipilimumab 3 e nivolumab 1 com nivolumab 3 e ipilimumab 1, ou seja, numa tentativa de redução de dose do ipilimumab, buscando justamente reduzir a toxicidade da combinação, e esse era o desfecho primário do estudo. E esse foi um estudo positivo e de fato mostrou que a combinação usando dose reduzida do ipilimumab era mais segura e aparentemente na avaliação dos desfechos secundários não se perdeu eficácia nem em sobrevida livre de progressão, nem em sobrevida global, nem em taxa de resposta. Então, ainda que seja um estudo relativamente pequeno, um estudo que não foi desenhado para de fato mostrar não inferioridade da combinação com dose reduzida de IP, é um estudo que tem o potencial de mudar a nossa prática, porque a toxicidade associada à combinação conforme o Checkmate 067, ou seja, usando 3 mg por quilo de ipilimumab e nivolumab 1, sempre foi uma preocupação no tratamento desses pacientes, e esse estudo aí fornece o embasamento para talvez pensar em reduzir a dose de IP, aumentar a dose de nivo nas 4 doses de indução, sem perder eficácia e garantindo com isso talvez uma segurança maior do paciente. No campo da doença metastática, nós tivemos também 2 estudos que eram aguardados. O que se viu foi a atualização agora do Checkmate 067 com 4 anos de seguimento. A superioridade da combinação de IP-nivo versus IP foi mantida, assim como de nivolumab versus ipilimumab. Mas o estudo ainda não demonstrou a superioridade na análise exploratória da combinação de IP-nivo versus nivolumab. O que se vê é uma manutenção da diferença numérica de sobrevida da ordem de 7% para a combinação versus o agente anti-PD1 sozinho, mas sem poder estatístico. Entretanto, essa nova análise com 4 anos de segmento trouxe um dado interessante que diz respeito justamente à proporção de pacientes sem tratamentos subsequentes. E o que se vê aqui é que aí sim na combinação você tem mais pacientes que permanecem sem tratamento depois do uso de ipi-nivo versus nivolumab. E esse é um desfecho interessante também para poder avaliar no longo prazo qual a eficácia dessas diferentes estratégias. Mas é importante salientar que a toxicidade permanece maior com a combinação de ipi-nivo e dado que a gente não tem dados de sobrevida global positivos até o momento, a gente vai continuar acompanhando a maturação dos dados do Checkmate 067 com bastante interesse. Um outro estudo interessante que foi apresentado foi uma parte do estudo Keynote 022, que foi um estudo pequeno da combinação de pembrolizumab com dabrafenib e trametinib. Curiosamente, não se viu uma taxa de resposta superior com a combinação tripla, ou seja, com agente anti-PD1, inibidor do BRAF e inibidor do MEK. O ponto aqui que deve ser ressaltado é que dentre os pacientes tratados com combinação tripla, havia uma maior proporção de pacientes com doença M1C, ou seja, com uma carga maior de doença, e isso naturalmente tem um impacto na nossa avaliação dos desfechos. Ainda que tenha tido uma tendência a benefício em sobrevida livre de progressão, com uma diferença numérica da ordem de 15% na proporção de pacientes sem progressão em 12 meses, conforme o desenho original do estudo, essa não foi uma diferença estatisticamente significativa e tampouco se demonstrou uma diferença em sobrevida global. Então, até o momento, entendendo que é um estudo relativamente pequeno, são dados até certo ponto desanimadores para o uso da combinação tripla, justamente com a associação de agentes anti-PD1, dabrafenib e trametinib. É importante salientar que esse é um estudo pequeno e nós temos já estudos de fase 3 conduzidos. Um exemplo é o estudo Trilogy, que comparou a combinação tripla de vemurafenib, cobimetinib e atezolizumab com vemurafenib e cobimetinib. E outro estudo equivalente da Novartis, que é o estudo COMBI, que avaliou justamente a combinação de dabra, tran e espartalizumab versus dabrafenib e trametinib. Esses estudos já completaram o recrutamento globalmente, e naturalmente são estudos com um poder muito maior do que foi apresentado aqui, do que o Keynote 022, para justamente definir se a estratégia tripla de combinação mesclando imunoterapia com terapia-alvo é de fato uma estratégia que deve ser perseguida aí no dia a dia de tratamento de pacientes com melanoma.
Mas talvez a principal mudança que a gente tenha tido aqui durante a ESMO diz respeito justamente ao tratamento perioperatório de pacientes com melanoma. E aí não são dados definitivos de forma nenhuma, mas dados muito provocadores do uso de ipilimumab e nivolumab de forma neoadjuvante. Isso foi avaliado no estudo OPACIN-NEO, que foi apresentado durante a sessão oral de trabalhos em melanoma. Esse foi um estudo bastante interessante, conduzido pelo grupo holandês em associação ao grupo australiano. É um estudo muito mais de prova de conceito, de forma nenhuma é um estudo definitivo, mas ele avaliou 3 regimes de uso de ipilimumab e nivolumab em neoadjuvância. Os pacientes receberiam 2 doses de IP3-NIVO-1, 2 doses de IP1-NIVO-3 ou um tratamento sequencial de ipilimumab seguido de nivolumab. Esse terceiro braço foi descontinuado prematuramente sem atingir o alvo de recrutamento, mas os outros 2 braços atingiram os 30 pacientes recrutados em cada um. E o que se viu aqui foi de forma muito interessante, é que reduzindo a duração do tratamento com ipinivo e principalmente reduzindo a dose do ipilimumab no tratamento neoadjuvante, você tem uma queda significativa na toxicidade. Dentre aqueles pacientes tratados com 2 ciclos de ipilimumab 1 e nivolumab 3 no contexto neoadjuvante, a incidência de eventos adversos grau 3 e 4 foi de apenas 20%. Mas o que chamou atenção nesse estudo de neoadjuvância, além do perfil de tolerância favorável com o encurtamento da dose e da duração de tratamento neoadjuvante, foi a elevada eficácia. Taxas de resposta objetiva com apenas 2 doses de indução da ordem de 60%, e aí equivalentes no braço que recebeu IP3-NIVO-1 ou NIVO-3-IP1, mas taxas de resposta patológica completa chegando a perto de 70%. É importante salientar que nesse estudo nenhum tratamento adjuvante foi oferecido, ou seja, o que se tem como padrão hoje, que é considerar 1 ano de agente anti-PD1 ou 1 ano de dabrafenib e trametinib para pacientes com mutação de BRAF, não foi avaliado nesse estudo. Esse é um estudo muito mais de prova de conceito, mas que abre aí novas possibilidades de avaliação, tanto de imunoterapia quanto de terapia-alvo no contexto neoadjuvante. Naturalmente, muitas dúvidas persistem. A gente não sabe como que a taxa de resposta patológica completa vai se comportar no longo prazo do ponto de vista de predição de benefício em sobrevida global e sobrevida livre de progressão, mas esse é um desfecho que agora começa a fazer parte do nosso dia a dia no melanoma e que até pouco tempo era impensável. Nós tivemos também dados atualizados do estudo COMBI-AD, um estudo que avaliou em pacientes com doença estadio 3A, B ou C e pelo menos 1 milímetro de melanoma em linfonodo, tratamento adjuvante por 1 ano com dabrafenib e trametinib versus placebo. E nós não tivemos uma atualização significativa dos dados de sobrevida global até o momento. O que se vê é aquela tendência a benefício com a combinação de dabra e tram, que já se via com um follow-up um pouco mais curto, um benefício estatisticamente significativo em sobrevida livre de recorrência. Mas o que foi interessante na atualização desse estudo foi justamente a avaliação de análise de transcrição gênica e de perfil molecular nos pacientes tratados com inibidor do BRAF/MEK versus placebo. E o que se viu é que aqueles pacientes que atingiam maior benefício em sobrevida livre de progressão eram justamente os pacientes que tinham um perfil de assinatura gênica associado a interferon gama, sugerindo aí o potencial de mecanismos imunes na eficácia do uso de inibidores do BRAF e inibidores do MEK em pacientes com mutação do BRAF. Então foi uma ESMO que de fato trouxe um ou outro refinamento de dado, mas até o momento sem grandes mudanças na prática clínica, mas postulando aí a possibilidade de uso de terapias neoadjuvantes com alta taxa de resposta, inclusive resposta patológica completa, e talvez trazendo aí a possibilidade de redução de dose na combinação de ipilimumab e nivolumab, passando agora talvez a considerar a possibilidade de se usar nivolumab 3 mg por quilo e IP1 na indução. E nós já tínhamos dados nessa linha do estudo KEYNOTE-029, que havia justamente avaliado a combinação de pembro com ipilimumab em dose reduzida, ponderando que naturalmente o KEYNOTE-029 era um estudo um pouco menor do que o CheckMate 511 que foi apresentado por aqui. Ainda vai ter muita discussão do que foi apresentado. Acompanhe aqui o desenrolar dessa história no Oncologia Brasil. Até a próxima.